E dissestes: em que desprezamos nós o teu nome? Bom, parece um pouco surpreso, né, eu falar de oferta, mas eu vou falar de algo diferente hoje. A oferta é sacrifício vivo. Vou falar sobre as nossas vidas em relação ao Senhor. Você pode se sentar. Todo mundo prega em Malaquias 3:10 sobre a oferta, que você tem que ofertar, senão você vai ser amaldiçoado, senão você vai ser aquilo, isso. Mas as pessoas esquecem do verdadeiro contexto que diz a palavra em Malaquias. Malaquias, na verdade, significa, deixa eu ver aqui, eu anotei uma colinha aqui, mensageiro de Deus. E o contexto do livro de Malaquias, ele foi um profeta. A atividade ministerial dele foi a seguinte: foi em exortar, foi em fazer os sacerdotes entenderem o que estava acontecendo na igreja, o que estava acontecendo realmente. E as pessoas esquecem dessa verdadeira essência que Malaquias estava querendo trazer. A essência de que os sacerdotes, a representação, né, de Deus ali na época, os sacerdotes eram responsáveis por levar a mensagem de Deus ao povo, entrar na presença de Deus pelo povo. E eles realmente estavam exortando toda aquela geração de sacerdotes corruptos e um povo que também estava sendo guiado por esses falsos ensinamentos, por esses erros. Um dos exemplos é o seguinte: eles estavam oferecendo os animais de qualquer maneira, animais doentes no sacrifício. Havia uma grande prostituição no meio do povo ali, né? E a gente vê hoje que isso realmente acontece na igreja brasileira. A prostituição mesmo. Prostituição da noiva. Isso é muito triste, porque Deus o tempo todo aqui em Malaquias, ele alerta o povo não só para a oferta, não só sobre o dinheiro, mas sobre ter uma vida de santidade, de realmente ser um sacrifício vivo, ter uma vida de fidelidade com Deus. Bom, ao mesmo tempo que Deus exorta, que Deus traz essa mensagem, esse alerta, ele fala um pouquinho antes, no capítulo 1, versículo 2: eu vos tenho amado, diz o Senhor, mas vós dizeis: em que vos tens amado? Acaso não é Esaú, irmão de Jacó? Diz o Senhor: todavia eu amei Jacó. Bom, Jacó significa enganador, pessoa que vive sobre, coisas debaixo de princípios que vão iludir, que vão enganar, que vão trazer outra coisa para o povo, longe da presença de Deus. E a gente vê nesse versículo que mesmo assim Deus continua amando a Jacó, ou seja, eu sou fiel e constante. É daí que vem o nosso louvor, né, que a gente fala a Deus, o seu amor incondicional. E Deus realmente nessa época estava abrindo os olhos da igreja. E abrir os olhos da igreja hoje é algo que se tornou difícil, porque a gente está acostumado a ouvir mensagens de animação, de ousadia, aquela palavra que você vai conseguir, você vai ter vitória. Mas na verdade, as pessoas esquecem que para você ter vitória, você tem que morrer. Você tem que perder tudo. A gente vê mensagens assim: meu irmão, você não pode perder, você não pode aceitar essa derrota. Tudo bem, nós somos mais que vencedores. Mas Jesus falou o quê? Jesus falou que a gente tem que perder. Se a gente quer ganhar alguma coisa, a gente tem que perder. E hoje, como oferta, ministrando sobre a oferta na vida de vocês, eu digo que a maior oferta que você tem para dar para Deus nessa noite é uma vida de sacrifício. É um sacrifício vivo que Paulo tentou anunciar tanto àquele povo. E eu anotei aqui a importância do entender. E está lá em Oséias capítulo 4, versículo 6, que diz assim: porque o meu povo se perde por falta de conhecimento. Bom, eu não sei se você sabe a diferença de conhecimento e entendimento. Conhecimento a gente pode ter de qualquer coisa, mas entendimento é diferente. Eu posso conhecer desse piso, mas eu não entendo a função dele, para que ele serve, ou o que ele está fazendo aqui. E é o que está acontecendo na igreja hoje. A gente conhece muita coisa, conhece milagres, conhece da Bíblia, conhece tantas coisas, mas a igreja não tem entendimento, não para esmiuçar isso aqui. E fica vivendo só de versículos isolados. E esquecem do contexto da palavra. Esqueceram do contexto de Malaquias. Vocês sabiam que os textos de Neemias Neemias baseou a construção do muro,
a vida ministerial dele nos textos de Malaquias. E você pensa assim, nossa, pode parecer um pouco de loucura, né? Mas não é. Neemias entendeu. E essa é a diferença de conhecer e entender. Neemias entendeu. E ele foi aos pés do Senhor e falou: Senhor, eu estou aqui. Me ajuda com esse povo porque está tudo destruído. Só para atualizar vocês o contexto de Neemias. Bom, ele estava lá começando como copeiro, porque ele era um copeiro do rei. Ele estava ali em serviço, humilde, trabalhando, pequeno. Ninguém conhecia talvez ele, assim, poucas pessoas. Mas ele começou de copeiro e terminou como governador. Aí você pensa, como? Como que pode alguém? Será que ele pregou mais de oferta? Será que ele fez campanha disso, daquilo, campanha da vitória? Não, eu acho que não foi isso não. Ele foi um grande líder, mas ele liderou na ousadia do Senhor, debaixo do governo do Espírito. E essa é a diferença, o governo do Espírito. E esse governo é o que falta hoje na nossa geração. Ele tem que ser manifesto. Em nome de Jesus. Neemias capítulo 1, versículo 4. Eu peço, por favor, que você abra na sua Bíblia. Bom, Neemias nesse período, ele viu a derrota do povo dele, Jerusalém totalmente destruída, dominada pelo terreno inimigo, e ele chorava pelo seu povo, pela igreja, que hoje a gente pode chamar de igreja. E diz assim, no capítulo 1, versículo 4: E sucedeu que, ouvindo estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante a Deus dos céus. Neemias, ele entendeu que era necessário pagar o preço, ofertar a sua vida em sacrifício vivo. E o que ele fez? Ele andando um dia lá pelo palácio, o rei, eu anotei o nome do rei aqui, é Artaxerxes, e esse rei viu a angústia dele, viu que ele estava triste para baixo, e o rei perguntou: por que você está assim, meu filho? O que está havendo com você? Aí eu te pergunto, sabe, qual o nível de intimidade que ele estava tendo? Ele era um copeiro, mas ele estava em intimidade com o rei. Ele estava ali no contexto. Senão, ele não ia ser questionado dessa pergunta: por que você está triste? Não, o rei se importou com ele. E hoje, trazendo assim para a nossa vida, é importante a gente estar ligado, antenado com o nosso rei. Entendeu? Porque essa é a diferença. Às vezes a gente pensa assim: vou me sentar na mesa dos escarnecedores. Tem uma diferença entre assentar na mesa dos escarnecedores e você estar no meio deles. Quando você senta na mesa do rei, você está em concordância com as coisas que ele faz. Aleluia. Por isso que a gente não deve se preocupar com o ambiente que a gente está. Se você está num ambiente corrupto, imundo, não se preocupa. Você tem que abrir sua boca e fazer sua parte diante de Deus. Aleluia. Você não pode se assentar na mesa do rei e comer dos banquetes dele. Esse é o perigo da igreja evangélica, que acabou se prostituindo. Se assentou na mesa do rei. Bom, eu peguei algumas características de liderança, visão celestial, obra e trabalho. Falando um pouco de liderança, depois de ele ter conversado com o rei ordenou que ele fosse a Jerusalém e reconstruísse lá a cidade e tal, tudo direitinho. E ele chegou lá e ele encontrou um povo triste, um povo para baixo, e ele começou a liderar. Mas ele fez uma liderança diferente. Foi uma liderança. Ele conseguiu, diante da liderança do governo do Senhor, estabelecer para aquele povo, sabe, princípios do céu. Ele não impôs domínio sobre pessoas. Ele não impôs domínio, liderança, sabe, você tem que fazer isso, você tem que me obedecer. Não, ele fez diferente. Sabe por quê? Porque Deus te deu domínio, sim, sobre coisas. Deus te deu autoridade no reino espiritual. Sobre pessoas, você deve conduzi-las. Se
ser um representante ali na vida daquela pessoa, um amigo. Amigo, né? Porque para a hora da angústia nasce um irmão. E é isso que Neemias entendeu. Ele foi além do que estava acontecendo na época. Isso se chama visão celestial, visão profética, como estava aqui. E essa visão que a gente precisa ter nos nossos dias. Porque Neemias, ele aprendeu esses princípios não de homens. Ele não pediu conselho do rei dele. Ele só falou: meu rei, eu estou indo lá para restaurar o meu povo porque eles precisam de mim. E no longo do caminho, Deus foi falando para ele. Eu tenho certeza que Deus foi ensinando para ele: meu filho, faz assim, constrói dessa forma, lidera assim. E assim se estabeleceu o governo de Deus naquele tempo. Porque tem coisas que você não vai aprender com homens, você só vai aprender com Deus. E se você for tentar aprender com homens, não vai dar certo. Aí você pensa: nossa, é por isso que as coisas não acontecem na minha vida. Às vezes a gente tem que ouvir o Espírito Santo e parar de tentar compreender situações de homens. Certo? Dominar pessoas é um princípio da Babilônia. A primeira pessoa a dominar outra, isso aconteceu na Babilônia. E realmente você vê que é triste esse domínio. Neemias usou os relatos de Malaquias para liderar o povo. Isso eu já trouxe à igreja. Mas depois de ele ter construído o muro, depois de tantas dificuldades, porque muitos aqui já sabem a história de Neemias, ele foi lá, liderou o povo, teve dificuldades, passou por pelejas, mas enfim o muro ficou lá de pé. E voltando um pouco em Malaquias, capítulo 4, do versículo 5 ao 6, se você puder abrir. Assuste, porque rebelde não é aquele que muitas vezes sai. Muitas vezes o rebelde é o que fica. Aleluia. Não se esqueçam disso. Jesus podia ser considerado um rebelde. Ele saiu do meio da popularidade e tal. João Batista e Jesus, quando começaram a falar quem é maior, você ou João Batista, o que Jesus fez? Jesus saiu daquela região. Eu não sei se ele foi para Samaria, não lembro do lugar, mas ele saiu de perto. Por quê? Porque Jesus pregava o reino de Deus, a visão celestial. E a visão celestial não está preocupada com fama, com poder e nem glória própria. É simples. Meu Deus! E Deus restaurou a igreja naquele tempo, no governo do Espírito. E a igreja cresceu firmada nessa visão. Porque Deus vai renovar a sua igreja a partir de um princípio que você acabou de ler aqui. Eis que eu enviarei o profeta Elias. Pulando um pouquinho. E ele converterá o coração de pais aos filhos. O que Deus está querendo dizer com isso? Quando converter o coração dos pais aos filhos, Deus está querendo dizer que a igreja vai ser restaurada diante da unidade, diante da família. Porque Deus criou primeiro a família, meu tio, depois que veio a igreja. Primeiro Ele criou a família. E é essa a importância da família nos nossos dias. Nós somos uma família. Nós somos uma família diante de Deus. Nós somos uma família porque o principal, eu me assustei quando me falaram isso, mas o objetivo de Deus com o homem não é salvar ele. Porque antes disso Deus criou o homem para ter uma grande família com ele. A salvação foi um meio de Deus para restituir o nosso acesso a ele. Então o principal objetivo de Deus não é salvar a gente, porque senão Ele ia salvar a gente e a gente ia fazer o quê? Não. Deus chamou a gente para ser uma grande família. Salvo, sim, salvos diante do Senhor, e na eternidade ser uma família com Ele. Porque Deus não quer só que a gente seja salvo, Deus quer que a gente governe com Ele. Deus quer que a gente governe junto com Ele. Aqui na terra, isso já começou. Venha a nós o teu reino, não é isso que diz a oração do Pai Nosso? Venha a nós o teu reino. Ou seja, o reino tem que ser manifesto aqui. E na eternidade a gente vai ver a surpresa que a gente vai ter. É incrível, né? Malaquias entendeu. Ele falou de filhos e pais. E a gente não tem esse entendimento hoje. A gente abre Malaquias e só vê a cajadada. Você não oferta, você isso e aquilo. É extremamente importante você dizimar e ofertar. É um princípio de Deus. E se você quebra um princípio, o princípio uma hora vai te quebrar.
Porque Deus não muda os princípios dele. Ele foi o mesmo ontem, hoje e para sempre. Sempre será Deus. Bom, para encerrar, eu quero trazer uma palavra que eu pulei aqui. Está lá em Apocalipse, capítulo 10, versículo 8. Você pode abrir, por favor? Santo é o teu nome, Jesus. Amém? Capítulo 10, versículo 8. Aqui foi um fenômeno que aconteceu na vida de João, onde um anjo apareceu para ele e falou para ele o seguinte: e a voz que eu do céu tinha ouvido tornaram a falar comigo e disse: vai e toma o livrinho aberto da mão do anjo que está de pé sobre o mar e sobre a terra. E fui ao anjo, disse João, dizendo-lhe: dai-me o livrinho. E o anjo lhe disse: toma-o, come-o, e ele o fará amargo o seu ventre, mas na sua boca será doce como mel. E tomei o livrinho da mão do anjo e comi-o, e na minha boca era doce como mel, e havendo comido, o meu ventre ficou amargo. Bom, a revelação dessa palavra sobre a minha vida foi impactante. O que é o livrinho aqui? O livrinho simboliza a palavra de Deus, a revelação do Espírito Santo atrás dessa letra, atrás do conhecimento. E quando João comeu o livrinho, o anjo falou: vai ser doce na sua boca. E realmente é bom. A gente está ouvindo essa palavra que é doce aos nossos ouvidos, é bom, é maravilhoso saber que Deus está falando nesse lugar. Mas amanhã, ou daqui a pouco, quando você ficar ali fora, ela vai amargar no seu ventre. Ventre significa interior, suas entranhas, os seus princípios, aquilo que está dentro de você. E Deus tem uma surpresa para você nessa noite. O que vai amargar vai ser o seu interior. Por que tem que amargar? Porque produz arrependimento. A palavra de Deus ela é doce, ela vem de forma linda. Você levanta, profetiza, é perfeito. Mas amanhã você pensa assim: nossa, acabou? Por que não está mais docinho? Por que não está mais tão bom? Cadê aquela essência? Eu estava tão feliz, agora está dando tudo errado. Não é que está dando tudo errado, é porque a palavra está confrontando você. Glória a Deus! E cara, se você entender que nem Neemias entendeu, que nem Malaquias, você vai perceber que essa palavra amarga no seu interior, ela está produzindo vida. Porque você tem que perder o seu eu. Porque então que essa palavra ela amarga o interior. Vamos fazer uma analogia, porque o que amarga aqui no seu estômago ele tem que sair. E não é só arrependimento que Deus quer trazer para você. Ele está falando: ó, se arrepende, vai arrebentar você por dentro, mas é necessário que você cuspe essa palavra, jogue ela para fora. Você realmente vai vomitar essa palavra na vida de outras pessoas. Essa é a importância do Evangelho. Por isso que João recebeu aquele impacto todo. Por isso que Jesus falou lá, eu não me lembro, também está em Apocalipse, mas ele disse: estou a ponto de vomitar na minha boca, quando a igreja estava fria e morna, não é isso? Eu acho que é isso, sim. Por causa disso, a palavra estava ali, ó, no interior, e a igreja na mornidão, não colocava para fora. E Jesus falando: eu estou a ponto de lançar essa palavra, e hoje Deus está lançando essa palavra. Ela foi lançada aqui agora. Deus poderoso. Oh, Jesus de Nazaré. Neemias, ele também entendeu a diferença de obra e trabalho. Tem muita gente que trabalha para o Senhor firme e forte, mas perdeu o seu propósito. A gente trabalha, faz todos os nossos esforços e tal, mas a gente parou, a gente não entendeu o nosso propósito. Uma pessoa pode ter um ministério. Eu tenho um ministério na minha igreja em Minas, por exemplo, mas eu já perdi o meu propósito. Quando que isso acontece? Quando eu estou indo lá por ir, quando eu não choro mais pelas vidas, quando eu não faço que nem Neemias fez, de se ajoelhar e falar ali: olha Deus, meu povo está lá sendo saqueado pelo inferno, pelo inimigo. E essa é a importância. Tem gente que tem ministério, mas não tem propósito. É mais importante você viver o propósito do que o ministério. Ah, é errado o ministério? Jamais. Jamais. Porque Deus quer usar a gente assim. Deus quer usar pessoas. Deus nos colocou em você a maior preciosidade, a presença dele. E essa é a importância. Senão Deus não tinha instituído apóstolos, evangelistas, tudo. É importante os dois. Eu só quero que você entenda que você tem que andar alinhado com os dois, com o ministério e com o propósito.
Você nasceu com o propósito de levar o Evangelho a vidas. Entendeu? E que você não precisa muitas vezes de um ministério fixo. Não é igreja. Até porque você é a igreja, né? Amém? Amém. Bom, encerrando, eu queria ler uma palavra em Mateus, capítulo 11, versículo 29, que diz assim, capítulo 11, versículo 29. O horário tá bom, Tito? Tá bom, já. Tá bom, não. 5 minutos. Eu não posso dar uma cajadada aqui, né? Senão eu estaria sendo hipócrita, né? Não existe esse negócio de cajadada. Acabou isso, igreja. Deus, ele disciplina, Deus é amor. Deus disciplina quem o ama. É simples. Vamos lá. Capítulo 11, versículo 29. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Jesus. Ele foi lá na cruz quando Jesus estava morrendo. Ele estava lá. Então, para a gente ter uma revelação, ter entendimento do reino de Deus, é preciso a gente estar na cruz. Entendendo ali, ó, poxa, Jesus sofreu por mim. E esse é o seu papel. Se tem algo hoje difícil para você renunciar, não se preocupe. Se você entregou a sua vida na mão do Senhor, você querendo ou não, Deus vai te pegar uma hora. E você vai sair pregando para bandeira, para carro, para qualquer coisa, porque essa palavra vai amargar o seu interior hoje. Amanhã você não vai suportar ou lembrar dessa palavra. Você vai sair pregando para tudo, para todos. Bom, esse é o contexto que Deus falou comigo esses 6 meses. Eu sozinho, buscando ao Senhor. Praticamente o Espírito Santo falou: meu filho, cava um poço aqui no seu quarto. Cava um poço aqui e busca de mim. Meu Deus, é forte. Eu fui ministrado por vídeos na internet, por aqui, pessoas do Rio de Janeiro, pessoas em Santa Catarina, o Brasil todo interligando assim. Deus me separou, Deus me escondeu. Deus me escondeu, eu entendi por que eu estou lá. Deus me escondeu de qualquer sistema religioso. E é por isso que eu fico enjoado quando eu entro em algum lugar.